tão grande nuvem de testemunhas, né? A gente tem um catálogo de heróis da fé do capítulo 11, a gente vai estudar o capítulo 11 de Hebreus o ano que vem também, mas só o capítulo 11, então vamos dar mais ênfase nesse capítulo. Nós vimos, eu não sei quantos estavam aqui à noite, quantos estavam aqui à noite domingo passado, nós vimos uma outra grande nuvem de testemunhas que o Senhor é capaz de fazer nos dias de hoje, né? Estava aqui conosco um pessoal que hoje participa da Missão Sena, mas são ex-moradores de rua. Então, aqueles que não estavam, se quiserem ver na internet depois, ver o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor faz ainda nos dias de hoje. Aqueles que não acreditam em milagres vão ter uma grande surpresa, né? E o Senhor tem moldado vidas, né? E eu tenho certeza que o Senhor tem moldado a sua também, né? A gente viu também no próximo versículo, ponhamos de lado todo o peso, e a grande pergunta que ficou para a gente é: o que tem te sobrecarregado? O que você tem carregado a mais, que está te impedindo de correr direito, que está te impedindo de seguir? O que tem te sobrecarregado? E a própria palavra do Senhor diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o que te impede de correr? O que te impede de seguir, né? O que tem tirado a sua força? O que tem te deixado na carne e não no espírito? O que tem te levado a ficar na carne e não no espírito? Nós vimos também: corramos com paciência, né? Não sei, mais uma chancela do que deve-se dizer aqui: a perseverança, a persistência, a boa vontade. Corramos com paciência. Nosso objetivo é chegar. Nosso objetivo não é ganhar. Nós falamos isso, né? Porque se fosse ganhar, nós estaríamos concorrendo um com os outros, e a gente, com a nossa natureza, com a nossa carne, ia querer fazer de tudo para deixar você de lado. Mas não é isso que a gente faz? Mesmo sabendo que o nosso objetivo é só chegar, a gente passa por cima dos outros, a gente passa por cima de coisas que a gente não vê. O que tem te impedido? O que tem tirado essa visão tua? Tudo tem o seu tempo. Basta crer que o Senhor sabe exatamente aonde nós devemos estar naquele exato momento, né? Às vezes a gente reclama de um farol que fechou, mas o Senhor sabe que é ali que a gente tem que estar. Seja porque, se você tivesse avançado, você poderia ter batido, ou você poderia ter chegado a um assalto, ou poderia ter alguma outra coisa. E mesmo que venha a passar, o Senhor tem alguma coisa preparada para você ali. A gente precisa crer que o Senhor sabe exatamente aonde Ele quer que você esteja. Olharmos firmes, termos foco, como o Marcelo mesmo comentou. A gente não sabe qual é o percurso. A gente entra numa corrida sem saber aonde tem que virar, aonde tem que descer, aonde tem que subir, mas o Senhor conhece. A gente vê uma pequena foto, e bem pequena, porque é daqui até ali, aonde meus olhos conseguem enxergar. Mas o Senhor, Ele consegue ver além. O Senhor consegue saber aonde exatamente você tem que estar, aonde você precisa chegar. E se a gente não tiver com os olhos fitos no Senhor, vem ondas, vem tempestades, vem outras coisas e nós nos afundamos. Lembram de Pedro? Quando Pedro olhava para o Senhor, ele andava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para o lado e falar: peraí, aqui está muito ruim, isso aqui é muito feio, nosso país é horrível, eu odeio viver aqui, imagina, não aguento mais, é tanta violência, é tanto assalto, é tanta injustiça. Sim, é. Mas para onde a gente está olhando? Ao nosso redor. Os nossos olhos têm que estar no Senhor, senão a gente afunda. Fácil. O Senhor é o autor e consumador da fé, Ele é o primeiro e o último, Ele fez tudo. Ele se tornou homem e cumpriu todas as coisas. Ele é o autor e o consumador da fé. Nós dividimos Hebreus 12 em 3 partes. Eu queria ter dado 2 semana passada e uma essa. Dei uma semana passada, darei 2 essa. Falamos do 1 ao 13, né, que era o desafio da perseverança, porém nós paramos no versículo 8. Do 14 ao 17, uma exortação final contra o fracasso. E do 18 ao 29, uma resposta ao chamado de Deus. Como eu comentei, nós paramos no verso 8.
Então eu vou pedir para vocês, tem um microfone ali do lado, ele está pertinho da Tati, pertinho da Andréia, elas podem decidir quem começa. Mas eu vou pedir para vocês para a gente reler do verso 9 ao verso 13. Por favor, uma das duas. Só pegue o microfone e passe, ou pegue e leia. Fiquem à vontade. Obrigado. Tem que ligar aí. É o verdinho. Versículo 8? Não, do 9 ao 13. Até o 8 a gente caminhou e fizemos essa recapitulação breve. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Queria destacar algumas frases aqui. Tivemos nossos pais segundo a carne, pois aqueles por pouco tempo e disciplina. Essas são as 3 frases que eu gostaria de destacar. Nós todos, claro, obviamente, tivemos nossos pais, ou temos nossos pais. A Nancy aqui acabou de comentar sobre a sua mãe, completou 100 anos em setembro. Que bênção a ter até esse momento com você. E certamente, hoje, a maioria de nós, se não todos, muito obrigado, Mar, já somos pais. E talvez hoje, sendo pai, talvez a gente esteja um pouco maduro para entender o que os nossos pais fizeram. Algumas coisas a gente concorda, outras a gente ainda não entende. Eu tenho minha história clássica do meu aviãozinho. Eu tinha um aviãozinho de teto que assim, a gente jogava assim, baixava o trem de pouso e ele ficava girando. E quanto mais tempo ele girava, mais alto ele ficava e mais rápido ele ficava. E um dia minha querida mãe me pôs de castigo no meu quarto. Ela disse, vai para o seu quarto e fique de castigo. Ok, fui para o meu quarto e fiquei de castigo. Liguei o aviãozinho, fiquei deitado na cama olhando para ele. Na hora que ela entrou no quarto, ela falou, você não falei que você estava de castigo? Eu disse, eu estou de castigo, estou aqui. Não, mas você está aí brincando. Eu falei, não, estou olhando o avião. Desliga o avião. Então, ele estava muito alto, eu não conseguia desligar. Desliga o avião. Não tá, sobe na cadeira e desliga o avião. E toda vez que ele passava, eu tentava acertar o trem de pouso para ele desligar, mas ele estava muito alto, eu não conseguia mais. Eu era baixo. Verdade, eu era baixinho. Até o 3º colegial eu não conseguia alcançar a cordinha do ônibus. Então, você imagina a situação de uma criança em cima de uma cadeira, pulando para bater no aviãozinho. Até que uma hora, o detalhe é que toda vez que eu errava, era uma cintada, porque na época você podia. Era uma cintada, assim, vamos, mas tudo bem. Então, algumas eu ainda não entendo, mas está tudo certo. E o mais legal é que quando eu consegui frear o avião, ou seja, parar o avião, a única maneira que foi, eu estava pulando para acertar, eu acertei, ele rompeu o fiozinho de nylon e quebrou ele inteiro. Aí, claro que eu apanhei mais ainda porque eu quebrei o avião. Mas tudo bem, são situações que eu ainda não entendo o porquê. Mas outras tantas eu consigo entender o porquê ela dizia, olha, cuidado com isso. Olha, cuidado com as amizades. E você falava, imagina, eu sei o que eu estou fazendo. E muitas vezes a gente faz isso com o Senhor. A gente sabe que não é para ir por ali, ou que ele é muito tênue e a gente quer ficar andando bem na beirada. Uma hora a gente cai. Mas a gente fala, não, a gente pode. Eu consigo, eu sou forte. Eu posso dar mais um gole. Eu posso apostar mais um pouquinho. Eu posso olhar isso, eu não vou cair não. Eu posso falar com aquela pessoa.
A gente gosta de andar ali no limite, no limiar. Mas o Senhor fala, não vai por aí. A gente fala, mas por quê? É tão gostoso, é tão confortável. Não estou fazendo nada. Mas hoje a gente entende porque os nossos pais falavam isso. E a gente muitas vezes se pega fazendo a mesma coisa, né? Falando para os nossos filhos aquilo que a gente olhava e falava, olha só, por que ela falava isso? Eu sei bem, eu já passei por isso, filho. Hoje eu sou maduro. Hoje eu consigo entender, eu quero o teu bem. E eu queria perguntar para vocês, por qualquer um que for, que o seu filho esteja um pouquinho doente, ou um pouco machucado, consegue ficar indiferente a ele? Você consegue? Seu filho começa a apresentar sinais de febre, você já coloca ele de canto, já põe ele ali, já fica mais quietinho. Seu filho vem chorando, mancando porque chutou a parede. Você cuida mais dele do que do outro. E você tem que explicar para o outro, não é porque eu gosto menos de você, é porque ele se machucou. E o outro quer fazer de tudo para se mostrar, porque você está dando toda a sua atenção para o outro. E o nosso Deus dá 100% da atenção dele para mim e para você o tempo inteiro. Ele não escolhe um e outro para dar a sua atenção, mas ele tem a atenção dele toda voltada para você o tempo inteiro. E ele sabe o que é bom para você. Ele sabe o que é melhor para você. Creia. Obedeça. Creia. Você imagina se nós amamos os nossos filhos dessa forma, dessa maneira? O Deus que em Gênesis criou o homem à sua imagem e semelhança. Após a queda do homem, disse assim, eu vou lá na terra pagar por ele aquilo que ele não tem condição de fazer, que é pagar a dívida eterna que ele tem comigo. Eu vou fazer. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele veio ao mundo dar a vida por mim e por você. E enquanto estava aqui, cumpriu tudo. Ele é o autor e o consumador da fé. E ele é aquele que conhece a gente muito antes da gente nascer. Ainda a substância informe. Tu nos conhece? Conhece todos os meus dias, conhece quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Na do Ion é um pouco mais fácil, mas eu duvido que a gente consiga contar. E ele sabe de cada um de nós. Você imagina tamanho amor como esse? Se esse amor tão grande vai deixar você por caminhos que ele não quer. Ou que ele vai falar assim, não, eu vou fazer isso por sacanagem, eu vou deixar ele passar por isso porque ele merece. Você acha? Nosso Deus é um Deus que cuida da gente o tempo inteiro. Ele sabe exatamente o porquê estamos passando por todas as coisas. Nossos pais, assim como nós pais, por pouco tempo, somos referência para os nossos filhos. Por pouco tempo. Alguns, por muito pouco tempo, alguns saíram de casa aos seus 14, 15 anos de idade. Mais recentemente, isso não é tão comum mais. Mas você sai aos seus 25, 26, você sai da sua casa. Você forma uma nova família. E não é por isso que os seus pais não deixam de ser referência para muitas coisas. Para outras, você deixa de lado, porque você passa a ser uma referência. Mas por um período de tempo eles foram a nossa referência. Mas eles foram por pouco tempo. O Senhor Jesus é o tempo inteiro. Ele anda comigo e com você 24 horas por dia. Ele tem que ser a nossa referência. A gente tem que olhar ao autor e consumador da fé firmemente, e não simplesmente olhar de vez em quando e falar, ele está lá. Porque a gente, não está lá mais. Estava, eu errei o caminho de novo. Se a gente estiver com os nossos olhos fitos no Senhor, as tribulações vão vir? Vão. As dificuldades virão? Sim. Para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Muitas vezes a gente também não vai entender. Mas a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Creia e viva nessa esperança.
É muito melhor do que viver resmungando. É muito melhor do que viver sempre reclamando. Porque a gente corre o risco de reclamar das coisas que são boas. A gente corre o risco de esquecer de agradecer pela nossa comida, pela nossa cama, pelo nosso veículo que nos leva ao trabalho, pelo trabalho. Afinal de contas, ele paga as nossas contas. Né? E a gente acaba esquecendo de agradecer a pessoa que está do nosso lado, que o Senhor nos deu. Né? Os nossos filhos, quantas bênçãos eles trazem, quantas coisas boas, mas a gente reclama porque eles são chatos. E eles são mesmo, a gente também foi, a gente também é muitas vezes. Eles estão cansados, estão enjoados, eles estão cansados, eles estão doentes. E a gente não demonstra esse amor. A gente sequer consegue, e eu digo por mim, pegar o seu telefone, ligar para o seu pai e dizer: pai, eu te amo. Mas eu consigo falar: puxa vida, ele nem para me ligar para avisar que ele ia viajar. Olha como é diferente olhar a vida assim. Independente do que ele faça, eu ligo, eu continuo amando ele. Mas a nossa vida, a gente esquece e a gente acaba seguindo os passos dos nossos filhos, reclamando de tudo. Aquilo que os nossos filhos fazem, que a gente odeia, que é birra, a gente faz com o Senhor. Não acredito que fez isso de novo. Eu não vou fazer, não vou lá. Não vou porque ele falou mal de mim, ou ele fez aquilo. Aquela pessoa, eu não acredito que ela fez isso. Não vou mais. O quê? Eu vou cantar? Não vou. Não, hoje não, estou cansado. Para que eu vou na escola dominical, né? Tenho que orar cedo. Recebi visita em casa. Recebi crente ontem. Fiquei falando de Jesus ontem. Até tarde. Preciso ir na escola dominical, né? Ficar em casa. A gente é assim ou não é? E a gente levanta e fala: puxa vida, vai. Já acordei mesmo, né? Esses filhos aí que o Senhor me deu acordaram cedo. Então vamos para a igreja. Quantas? Está chovendo. E como você vê que faz falta? Será que na próxima chuva você vai conseguir reclamar? E é assim. A gente reclama, a gente esquece rapidamente das coisas. E a disciplina? Disciplina nós encaramos muitas vezes como correção, né? E ela é a correção do Senhor. Mas a nossa disciplina, de estarmos disciplinados a obedecer o Senhor, aceitar, orar, nos moldarmos da maneira que o Senhor deseja, para que possamos prosseguir adiante, sem que as nossas mãos estejam cansadas e os nossos joelhos vacilantes. Alguém aqui já operou o joelho ou não? Os dois? Você também? Os dois também? 2 vezes? Um só? Tá perdendo, hein? Você chega lá. Diz para mim, é fácil a recuperação, não é? É ou não é? É difícil? Mas por quê? Principalmente porque a gente joga peso em cima do outro. A tendência é recuperar o dedo. É muito dolorido. Começa a doer o ombro. Você só operou um, você não fez isso, então, você é espertinho. O que você fez? É horrível. Na nossa vida é assim, gente. Se os nossos joelhos que nos suportam, que nos sustentam, se a gente não tiver com eles bons, sãos, a nossa vida ela não é retinha. Eu vou descer só um segundo, tá? Já volto. Se a gente começa... Não, eu vou voltar, Timóteo, 2 segundos. Se a gente começa a andar por terrenos que sejam esburacados,
ou que não sejam retos, ou que não sejam lineares, a vida daqueles que têm o joelho vacilante é horrível. É praticamente impossível. E a gente faz isso com a nossa vida, a gente bota um monte de escada, a gente bota um monte de buraco, a gente bota um monte de coisa porque é muito melhor estar lá do que andar num caminho que é reto, que o Senhor fez para a gente. E o texto continua aí falando que a gente tem que fazer o nosso caminho ser reto. A disciplina do Senhor é para que a gente possa voltar para o caminho e para que a gente continue no caminho que é reto. Porque a gente tem o nosso joelho vacilante, a gente tem as nossas mãos cansadas. Mas o texto fala para a gente, para que a gente possa aproveitar a disciplina do Senhor, para que a gente não tenha mais as nossas mãos cansadas, nem os nossos joelhos vacilantes. Mas isso não é privilégio nosso. Se nós voltarmos lá em Isaías 35:3, ele já fala de mãos cansadas e joelhos vacilantes. Vamos ler lá, que é legal o texto. Isaías 35, 35:3 diz assim: fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. E aí o versículo 10 lá embaixo diz assim: e os remidos do Senhor voltarão e entrarão. Desculpa. O verso 35:10 agora. E os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isso vem desde lá de trás. Isso é o que o Senhor quer da gente. Que a gente alcance essa retidão e que nós alcancemos essa alegria eterna, que é ser filho do Senhor Jesus, que por si só já deveria ser o grande motivo de nós estarmos alegres o tempo inteiro. É porque disciplina, o texto deixa bem claro, né? Eu sei que você deve ter falado a aula passada, a disciplina mostra que nós somos filhos, senão é bem claro o que o texto fala. Que nós somos bastardos. Bastardo. E a palavra aqui, bastardo, é bem forte, né? Para bom entendedor, essa palavra basta. E o que eu acho muito interessante aqui é que a palavra disciplina ela é repetida em vários versículos, e ela fala assim, é disciplina, no versículo 10, para aproveitamento, e a disciplina produz fruto pacífico, e ao depois ela vai produzir esse fruto pacífico. Então, ela sempre vai produzir alguma coisa boa, e ela sempre vai produzir. Por isso que a gente tem que restabelecer, porque é isso que ela vai fazer em nós, entendeu? Então, essa coisa, se você voltar no versículo 7, para a disciplina que a gente persevera, é só isso. Então, a gente tem que perseverar para a disciplina, porque ela vai vir. Sim, virá. Sempre vem, porque se não vier, sabe, se está tudo assim, sobre rodinhas bem untadas, desconfia, porque o negocinho está pegando, entendeu? E a gente não consegue, né, Dé? Então não tem, o que eu estou dizendo aqui é porque não é, 100% do tempo a gente não consegue andar nele. É o que a gente gostaria de, né? E é isso que a gente precisa buscar. A gente não vai conseguir, né? E o Senhor faz a disciplina porque Ele nos ama. E aí o grande paralelo da disciplina é a disciplina dessas duas vertentes. Sim, ela vem como correção para aqueles que o Senhor ama, mas sim da gente perseverar nela e ser disciplinados a. Né? O que a gente, o azulzinho. O que a gente muitas vezes confunde, é ser feliz e regozijar-se. Ninguém é feliz, mas a gente se regozija no Senhor, é diferente.
Porque felicidade, ela é efêmera, ela passa. Eu posso estar feliz agora porque eu ganhei um presente. Mas, de repente, eu chego lá fora, roubaram o meu carro. E aí? Meu presente não representa mais nada. Sabe? Mas aí eu estou me regozijando porque eu sei que mesmo roubando o meu carro, o Senhor está no controle. Isso é regozijar-se no Senhor. Isso. E a gente não consegue fazer nenhum nem outro. Não. Né? E essa é a grande disciplina. E essa é a grande disciplina que temos que ter. Né? Sim, a disciplina é para a nossa correção, e eu falei na aula passada que muitas vezes ela é um treinamento. Né? Então, um treinamento você aprende coisas aos poucos e vai crescendo. Só para a ordem, pode falar, mas a Silvia queria falar. Então, e fazer caminhos retos para os pés, né? Que está diretamente ligado, porque a gente vê que a nossa vida, o testemunho da nossa vida leva outros a Cristo. E muitas vezes que a gente quer procurar algum atalho, por isso que fala, fazei caminhos retos. Isso diz para mim, não fica procurando um atalho, caminho fácil. Não adianta, é no caminho reto que o Senhor tem te direcionado que eu preciso andar, né? O Senhor quer que nós andemos nele, né? Que ele é o único caminho, né? Caminho reto para a salvação. Seu Ferreira, você tinha alguma coisa para você complementou? A palavra disciplina aí, originalmente significa paideia, pedagogia. Então, Deus nos trata com pedagogia, ensino. Ele anda conosco. Ele não é o castigo é outra coisa. O castigo de Deus está à parte. Aqui é disciplina no sentido correção, que ele pega você pelo braço e vai te caminhar. Ó, meu filho, não é assim que faz. Você fez errado, você tem que ligar isso, fazer assim, assim, assim. Então ele faz com você. Aí é disciplina. E a nossa maturidade vai muito de entender os momentos, né? Tem hora que a gente vai conseguir entender exatamente aquele ponto, tem hora que se você for demais a gente também não entende, né? Não é? Tem hora que vai ser o aviãozinho que você vai falar, não entendi de nada, vamos lá, mas segue em frente. Então, só complementando o que a Andréia falou, que a disciplina é válida, né? O 8 aqui ele fala, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Então, se não está sendo disciplinado, realmente tem alguma coisa errada. Com certeza. Com certeza. Esse era o 8, né? Que a gente terminou da aula passada. Não, fica tranquila, é sempre bom trazer. Viu? Pode contribuir, querida. Sempre. Bom? Vamos seguir lá, do verso 14 ao verso 17. Que alguém possa ler do 14 ao 17, por favor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Mais algumas frases a se destacar aqui. Eu destaquei, pelo menos. Segui a paz, tomando cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, como Esaú. Seguir a paz aqui, antes de tudo, é manter harmonia na comunidade, harmonia onde você está, onde você vive. Nosso desafio, assim como a Márcia comentou na aula passada, que nós busquemos a santificação. Nós precisamos ser assim, a gente vai nos moldando, né? Não é uma coisa de uma hora para outra, certo?
Está muito claro no verso 10 que o Senhor precisa agir na nossa vida. Assim como agiu na de tantos que ouvimos aí do capítulo 11, assim como age e agiu nas pessoas que aqui estiveram da Missão Sena, assim como age em milhões de pessoas que a gente não conhece, para que se torne possível compartilhar a sua santidade. O Senhor precisa agir na gente, para que a gente possa, com o nosso testemunho, como a Silvia comentou, mostrar a outros que é possível. Não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Mas é prazeroso. Mas o Senhor precisa agir na nossa vida, porque se for por nós mesmos, a gente não consegue. Precisamos buscar, sim, ter uma vida reta de consagração e santificação. E aí algumas implicações do verso 14 vêm agora nos versos seguintes. A gente precisa ficar atento àqueles que nos cercam, àqueles que a gente coloca ao nosso redor, àqueles que a gente busca. Eu comentei com vocês na aula passada uma das coisas que a gente deveria fazer para evitar a gente cair mais uma vez naquele mesmo pecado. Que a gente buscasse amigos que tivessem os mesmos objetivos, que tivessem os mesmos valores que nós. Porque muitas vezes nós, quando estamos errados e vamos cometer algo errado, a gente busca conselho, mas daqueles que vão dizer aquilo que você quer ouvir. E você diz, está vendo? Não sou só eu. Está me dando força. Mas para quem você perguntou? Para aquele que te disse sim e é fácil e segue a vida? Ou para aquele que te contrariou mostrando a verdade e você vai falar, mas esse cara não é meu amigo, ele está vendo eu sofrer, quer me pôr mais para baixo ainda? E a gente precisa tomar muito cuidado com aqueles que nos cercam. Para que o bem-estar espiritual da igreja, nosso, esteja tranquilo e cuidando para que ninguém fique aquém da graça. Olha para o lado. A gente não está competindo entre nós para saber quem chega primeiro, mas a gente quer chegar junto. Mas olha para o lado. Será que o teu irmão que está do seu lado está conseguindo enxergar tudo aquilo que precisa? Está conseguindo viver pelo Senhor? Ou será que ele precisa de uma mão? Será que ele precisa de uma orientação? Será que ele precisa de uma oração? Mas a gente vive correndo, vive apressado, vive atribulado. A gente vem tomar café aqui na padaria correndo, né? E a gente não tem tempo de olhar para o lado. E a gente não tem tempo de ligar para um irmão durante a semana. E quando a gente olha, já se passaram 3 meses que a gente não fala com ele. E a gente olha e fala, puxa, como a vida passa. E a gente se cerca daquelas pessoas que não têm os mesmos valores. Pensa na sua vida. Quanto tempo você passa com aqueles que têm os mesmos valores que você? E quanto tempo você passa na presença ou junto àqueles que não têm os mesmos valores que você? Seja uma bênção para eles, mas cuidado, para que você não vá ao encontro do que eles dizem, para que você não comece a achar que aquilo que eles fazem é certo. Afinal de contas, tantos fazem. Tome cuidado para que você não ache que aquilo é a sua realidade. Os que deixam de depender de Deus e da sua graça podem se tornar como raiz de amargura dentro da sua própria casa, criando muitas dificuldades. Se a gente for lá em Deuteronômio 29, a gente vai ler que já tinham raízes de amargura dentro da comunidade, né? Nós não vamos ler o texto agora. A história de Esaú, que está lá em Gênesis 25, nos rememora que ele não deu a mínima para o direito dele de primogenitura. E ele trocou por um prato de comida. E aí, quando a gente para refletir, porque a gente lê esse texto e a gente passa reto, né? Porque tanto faz.
faz diferença para a gente, né? Ele que trocou, não fui eu. Mas quantas vezes você troca estar na presença do Senhor por esmola? Porque eu queria usar uma palavra um pouco mais dura, mas não consegui não. Mas por esmola. Você deixa de estar diante do Senhor, você deixa de estar na presença do Senhor, se regozijando nele, para se satisfazer por 2 segundos, 1 minuto, 2 horas, 1 dia, um fim de semana, vai. Não vamos ser tão duros com a gente. Se o Timóteo deixar, pode. Não deixa. Quando eu li esse texto a primeira vez... Qual deles? Esse? Esse daí, sobre Esaú, eu vou voltar ali no versículo 3, porque olha que interessante que fala, aliás, versículo 2, ele fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, em troca da alegria que estava proposta, Jesus não foi igual a Esaú. Exato. Né? Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então essa é a coisa que por isso que Jesus é citado aqui, e depois faz o confronto com Esaú lá na frente. Sabe, Esaú foi desse jeito, mas olha com Jesus perfeito que nós temos. Ele não fez igual a Esaú. Esaú foi profano, fez isso, trocou. Devasso. E nós não. E a gente ouviu aqui um testemunho no domingo passado, e a pessoa disse fortemente: eu troquei a minha dignidade por qualquer centavo para comprar uma pedra. Ela trocou a dignidade. Olha só que quão forte foi a palavra que ela usou, né? Ela foi profano, devasso. E quantas vezes nós somos? Quantas vezes nós somos assim? E por uma merreca, e por uma esmola, e por nada, nós trocamos o prazer de estar com o Senhor, ou de viver o que o Senhor quer. Pega só o microfone, Carol, só pela internet. Rô, eu acho incrível como o final da disciplina, ou seja, a conclusão da disciplina é a santificação. Quando a gente passa pela disciplina, a gente entende que o Senhor Jesus, Ele não quer nos fazer mais bem-sucedidos, ter o melhor carro, ser o melhor pai, ter a melhor roupa, porque o mundo está gritando, né? O que você faz? Vai no mercado que você vai ser feliz, né? Então, é o mundo gritando para a gente que você vai ser feliz indo no mercado. Só que o Senhor Jesus está falando, você vai ser feliz quando você for igual ao que eu sou. Esaú deixou de olhar para Jesus e querer ser igual a Jesus. Jesus quer que a gente seja igual a Ele. Eu falo, Senhor, por que eu passo por essa disciplina, por essa provação? Porque Ele quer te fazer parecida com Ele. Parecido com Ele, ou seja, a santificação é isso. Ele quer que você tenha a mente de Cristo, né? Então a disciplina, ela não é porque eu vou passar porque eu sou uma pessoa ruim, ou porque, como o Ferreira falou, vai me castigar e eu vou porque eu fiz isso errado. Não, Ele quer que você seja igual a Ele. Então você só vai ser igual a Ele a partir do momento em que você entender que a disciplina, as coisas desse mundo, as coisas passam, as coisas são efêmeras, e que Ele é o nosso alvo. Ele quer que a sua mente seja igual à mente dele. Olhando firmemente para Ele, né? Sempre, em qualquer momento. E o mais legal, Carol, que eu creio e que eu acho, nós fomos criados à imagem e semelhança dele, né? É possível. Porque a gente fica pensando, não é possível, não vai ser nunca. Aqui não vai, né? Mas a gente tem que perseguir isso. Com o pecado nós caímos, nós perdemos isso. Mas o Senhor veio e nos salvou. E a gente fica colocando tudo aquilo que a gente fez ou vai fazer como culpa. E fica levando, e fica se colocando para baixo. Prefere trocar ou tanto faz?
Mas o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança para sermos igual a Ele. Então é possível. Mas aí o que eu pergunto para você é o que tem desviado você de viver a graça do Senhor. Você anda contaminando outros e fazendo essa alegria, essa paz do Senhor chegar até outros, ou você anda sendo contaminado por outros? Ou você anda abençoando outros ou amaldiçoando outros? Ou mandando outros a passos largos para o inferno e não se importando com eles? Quando eu falo assim, gente, não falo para vocês apenas, né? Falo para mim, e eu fiquei muito tempo escrevendo e colocando e rasgando papel e voltando, porque são palavras duras, mas a nossa vida é assim, a gente vive assim. E quando eu olho daqui de cima para a cara de vocês, eu falo, é isso mesmo, porque vocês estão assim. E foi assim que eu fiquei enquanto eu escrevia. Mas a gente precisa acreditar que o Senhor tem um propósito para tudo aquilo que Ele nos faz passar. E que a gente precisa aprender, mas aí vai depender de como você quer viver. Como um filho revolto que se revolta com o pai e sai da sua casa porque não aguenta a sua disciplina? Ou amargurado e revoltado por tudo que você passa e contaminando a todos os outros que te cercam? Ou dizendo, olha, apesar de tudo isso, o que o Senhor fez na minha vida. E vamos abençoar e vamos nos preocupar com os outros e vamos seguir em frente. A decisão é sua de como você vai viver. O Senhor nos disse como eu gostaria que nós vivêssemos. Mas a decisão é sua. O que tem te desviado de viver na graça do Senhor? E aí eu gostaria de ler do 18 ao 29. Alguém pode ler para a gente? Microfone, por favor, só. Para sair lá. Acho que só precisa ligar. Imagina. Põe para cima, tudo para cima. Aí. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Daqui para frente o autor passa de uma advertência para um encorajamento, assim como no final de toda a corrida. Quando você vai chegando ao fim de uma maratona, por exemplo, e vai entrando no estádio, toda aquela torcida ela começa a te empurrar, a te levar, a te encorajar.
Então nós passamos da advertência, nós já ouvimos, compreendemos e agora nós vamos seguir em frente. É possível, vamos lá. Falta pouco. E dos privilégios que nos são dados pela graça de Deus. O que me chama bastante atenção é a superioridade, e quando a gente fala em Hebreus, as sombras dos, né, que são como é o nosso mote aí. Desculpa que eu não fiz o PPT. Desculpa, Marcão. Mas é a sombra do que é superior, não é? E a superioridade do evangelho comparado à lei. Porque aqui ele fala lá do monte onde eles foram receber os mandamentos de Moisés. E aqui Hebreus trata de como foi terrível aquele momento, fisicamente. Que temor que tinha lá, né? A gente ouvia que os animais não podiam passar, ele tinha ali um cerco de onde as pessoas não podiam ir. Inicialmente foi só Moisés que subiu, certo? E depois ele disse, mas onde estão todos? Eles estão longe, porque... E quando ele desceu, volta, você e Arão, o resto fica para lá. E eles relatavam o temor que foi aquele instante. Você imagina a voz na terra que bradava. Gente, para e pensa. E aí ele fala, se a voz que bradava na terra e já era temível por esses, muito mais nós que vamos ouvir a voz que vem do alto, a voz não vem mais da terra, vem lá de cima. Leia o texto aí, o que ele diz, veja só. 25, vede que não rejeiteis ao que fala. Não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram os que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Eles, lá, se a gente voltar em Êxodo, a gente vai ler que as pessoas falaram, para de falar, não me fala mais, porque é terrível demais para mim. Não quero viver dessa forma. E rejeitaram. Né? E para Moisés também foi, e ele tremeu com temor ao Senhor. Né? Mas ele compara aí este instante onde a terra, pela palavra, foi ali abalada. Eu queria ler com vocês Ageu 2:6. Finalzinho do Antigo Testamento. Deve estar grudada em algumas Bíblias aí. Alguém achou na Bíblia da igreja, só para falar a página? Não. 621 do Antigo Testamento. Opa. Essa é a da igreja? Qual que é, então, no fim? 804. Ageu 2:6. Diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Dentro em pouco abalará tudo. E aí, se a gente olha, volta lá para o Hebreus 12. No 26, então a sua voz abalou a terra. Êxodo 19. Abalou a terra. Mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também os céus. Como está lá em Ageu. É muito maior viver no Evangelho do Senhor do que viver como a lei, como era. E a Jerusalém celestial em que ele cita, se nós formos em Gálatas 4:26, descrito lá, Apocalipse 21:2 também. Mas é a maneira que ele nos fala da garantia da herança eterna pela fé em Jesus e na sua obra. Nessa cidade celestial estão incontáveis hastes de anjos em alegre assembleia unida,
hostes, eu falei hastes? Hostes. Onde você ouviu haste, escute hoste. Ô letrinha horrível, viu? Tocou aí? Não tem problema. Contáveis hostes de anjos em alegre assembleia, unidos. Será que a gente consegue viver assim, unidos, alegres, felizes? Uma visão da companhia definitiva e completa do povo de Deus. Você imaginou, meu irmão, minha irmã, você encontrando todos aqueles seus queridos que já se foram no Senhor? Quão gostoso vai ser viver na sua companhia e saber que de lá nunca mais você se separará? Viver cantando, viver louvando o Senhor, viver sem dores, sem tristezas. Lá em cima, tá, Dé? Estou falando daqui não. Lá. Já imaginou essa alegria? A gente já leu o texto de Ageu, promessa que o Senhor abalará a terra e céus, mas tudo o que vai permanecer são as coisas que não são abaladas no reino de Cristo, o qual, eu quero dizer, fazemos parte. Amém? Fazemos parte. Você está comigo nessa? Amém. Pois estamos confiados em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Pode vir a tempestade que vier, a gente não vai se abalar. Amém? Amém. 28 diz: sirvamos a Deus agradavelmente, não somente com oração e louvor, mas com fidelidade e obediência. Romanos 12:1 diz: não vos conformais com este século. Não se conforme com este século, mas renovai-vos. Que é o nosso culto racional, lógico. Mas que você possa ser fiel e obediente ao Senhor, servindo a Deus agradavelmente, em oração, em louvor. E que o Senhor Jesus possa nos abençoar e nos auxiliar neste caminhar, que a gente possa voltar aos caminhos retos do Senhor, que é o que Ele deseja, para que a gente não venha a nos desviarmos dEle, né? O Senhor Jesus é um fogo consumidor. Maldito aquele que cair na ira do Senhor, não é? Mas que o Senhor nos ajude e nos leve pelos caminhos retos, felizes, agradáveis. E eu tenho certeza que a gente vai chegar junto no final dessa jornada e vamos louvar ao Senhor todos juntos. Amém? O Senhor Jesus nos abençoe. Mas você ora para a gente?